Estou aqui com parceria com João Inocêncio Júnior, advogado e sócio fundador da banca IMS. Nós vamos aqui apresentar o livro A Lei, de Frederico Bastiat, que é um livro muito importante para todo mundo que conhece o direito e também para o pessoal leigo do direito, porque ele vai tratar de maneira simples de que deveria se ocupar a lei. E aí ele vai escrever de maneira simples e vai explicar para a gente as perversões da lei e tudo isso que eu vou passar ao longo da palestra. Eu chamei João aqui para ele fazer uma introdução sobre o direito, sobre a tradição judaico-cristã, porque eu entendo que não adianta a gente guinar para o libertarianismo, que é o final do Estado. A gente precisa do Estado, e que hoje a gente tem perdido muito a importância da religião para fundar a nossa sociedade. A gente hoje acredita que somente a filosofia e a sociologia ela vai conseguir explicar e manter a sociedade dentro da moral. E aí eu trouxe João para explanar sobre os 2000 anos de valores cristãos que está impregnado em nossa sociedade, por mais que a gente não goste. Antes de passar a palavra para o meu colega João, eu gostaria de pedir que deixasse as perguntas para o final, porque o tema é complexo e para a gente poder dar a continuidade devida sem perder o ponto e acabar perdendo o fio da meada e tendo que repetir alguma coisa. E aí no final nós pretendemos fazer uma análise breve da nossa atual Constituição Federal para analisar se ela se encontra no respeito da lei que sugere Bastiat ou não. Eu espero que vocês gostem, muito obrigado. Também gostaria de agradecer a Livraria Saraiva por ceder esse espaço aqui para a gente. Vocês encontram mais eventos da Saraiva na saraivaconteúdo.com.br, e tem toda a relação de atividades que a Saraiva presta. Eventualmente o Estado de Direito faz esses encontros mensalmente para apresentar livros e ideias conservadores e liberais. Agradeço novamente a presença de vocês. Vou passar agora a palavra para meu colega João Inocêncio, para ele fazer as considerações iniciais e iniciar a palestra dele. Obrigado. Pessoal, antes de começar, eu quero que vocês entendam que a minha introdução agora não vai ser nenhum tipo de captação para alguma igreja específica ou para alguma sinagoga específica. Não é isso. O que eu vim explicar aqui é o seguinte: não adianta você tentar ler o livro de Frederico Bastiat e você, apesar do vocabulário ser muito acessível, por isso que eu recomendo que vocês entrem no site do Mises, mises.com.br. Vocês vão ver que o Instituto Mises, que trata não somente da obra de Mises, que foi um filósofo austríaco, mas também de diversos filósofos e cientistas políticos na área do liberalismo. Eu recomendo que vocês entrem no site, façam um download aqui, mas que vocês tentem fazer a conexão com a figura de Bastiat. O que é que ele representa para a cultura ocidental, para a cultura judaico-cristã e para o Ocidente? Bem, se errado aqui. Bem, a religião é um elemento fundador da sociedade. Não sou eu que estou dizendo isso. É a prática, é a história, é a realidade. Olavo de Carvalho, ele chega a dizer isso na obra dele, mas o autor originário dessa frase é Burke e Russell Kirk também. Eles tratam sobre isso. Dizem que um problema político é um problema fundamentalmente religioso. Olha para o Antigo Testamento na Bíblia, ou para a Bíblia hebraica. Vocês vão ver que aqueles 10 mandamentos: não roubarás, não assassinarás, você vai ter que honrar seu pai e sua mãe. Esses mandamentos, até hoje, eles permanecem, permeiam a concepção de justiça de nós como indivíduos filhos de Deus. Porque aqui no Ocidente eu simplesmente não posso chegar no meu vizinho, roubar seus bens e fazer o que eu quiser. Não, porque a gente, como tem a tradição judaico-cristã incutida na nossa cultura, isso está tão imbricado que você não vai fazer aquilo porque é sua cultura. Já se você chega numa sociedade tribal, no meio da Mongólia, ou então no Mediterrâneo, você vai ver que tem várias sociedades nômades tribais,
você não pode fazer nenhum desses 10 mandamentos, você não pode contrariar dentro dessa tribo, mas você pode fazer isso com a tribo do vizinho. Não tem nada que impede isso. Isso porque a essência de justiça que temos no Ocidente é fácil a gente compreender o conceito de nação, o conceito de eternidade, o conceito de virtude. Isso não é tão simples para povos de outras religiões, de outras crenças. Isso está incutido na nossa cultura. Repito. Enfim, retomando Bastiat. Bastiat, ele utiliza um vocabulário que aparentemente ele é fácil de entender, sendo que isso traz um forte sentimento católico dele. Ele fala sobre a questão da providência, que é acreditar no próximo, que é acreditar em Deus, que é acreditar que se cada um cuidar da sua vida, tudo vai bem. Isso não é tão simples no meio marxista. Eles acham que o Estado tem que estar no meio de tudo, tem que ter um Deus chamado Estado, e esse Estado é que vai prover tudo. Isso não era assim para Bastiat. Ele critica isso. Ele critica isso na sua obra, e por isso eu quero que você entenda um negócio. A religião, ela influenciou. O cristianismo ele influenciou, os 10 mandamentos influenciaram, e isso, inegavelmente, faz parte da nossa cultura. Bem, passada essa introdução sobre a importância da questão religiosa, da questão dos princípios morais, chega a hora de dizer o seguinte: por que o Estado ele surgiu? O Estado surgiu do nada? Chegou uma nave espacial, energia cósmica verde e trouxe? Não. O Estado surgiu pela necessidade de agrupamento dos seres humanos para protegerem as suas vidas, liberdades e propriedades de invasão de uma tribo estrangeira, de uma tribo, de uma nação, de um reino a quem eles querem se proteger. Então, o Estado ele se justifica pela necessidade de proteção dos direitos fundamentais, aqueles na Constituição que não são cumpridos pelo PT e pelos governos brasileiros. Então, o Estado, ele, na vida do cidadão, ele é uma criação humana. Por isso que eu coloquei Frankenstein na outra lá, porque, para quem leu Frankenstein, ou então para quem sabe da história, Frankenstein não é o nome da coisa, é o nome do cientista. Mas acaba que atribuem a figura, é o nome de Frankenstein. Victor Frankenstein, ele criou uma coisa, e em determinada época, ela vai e se rebela contra o Criador. Muito parecida com o ser humano. Ele, de certa forma, se rebela contra o Criador, tenta fazer alguma coisa, mas assim, de qualquer forma somos impotentes diante de algo, de um Criador transcendente. Mas, no caso de Frankenstein, isso fica muito mais claro, que é o ser humano que cria uma coisa que, eventualmente, vai contra ele. Então, o Estado, ele necessariamente deverá fazer jus à sua existência quando ele vem, de fato, a proteger os direitos fundamentais. Se o Estado não está me protegendo, se o Estado não está me garantindo a liberdade, se o Estado não garante a minha propriedade, por que eu devo pagar imposto para aquele Estado? Em outras palavras, eu criei uma coisa, a sociedade criou uma coisa, mas em determinada época, essa coisa que foi criada se rebela e causou a maior catástrofe, pelo menos no século XX. Você pode ver aqui, né? Aquilo ali é o Camboja, Pol Pot, e a gente viu que o Vietnã do Norte invadiu o Vietnã do Sul, e aí um quarto da população do Vietnã foi morta nos campos de concentração dos comunistas. Stalin aqui também, para dizer que eu não sou parcial, eu falei também aqui do Congo belga, do rei Leopoldo. Ele fez muita desgraça por lá, era um país monárquico, só para fugir desse negócio de você sempre critica o comunismo e nunca mostra a desgraça do capitalismo. Eu estou mostrando aqui. O Congo belga foi um rei que, de certa forma, usou toda a máquina, toda a estrutura bélica contra a população para produzir látex. Quem sabe a história pode procurar facilmente na Wikipedia e vai encontrar tudo isso aí. Isso daqui, essa foto aqui de baixo é do Holodomor, que foi a Ucrânia. Os russos queriam, de certa forma, estatizar a agricultura, e a sociedade ucraniana, como era muito católica, muito agrária, muito na defensiva dos direitos fundamentais, resistiu. Entretanto, lhes foi tirado sistematicamente os alimentos e foi a maior chacina feita pelos soviéticos no início do século XX. Foi o Holodomor na Ucrânia. E fique claro, o Estado ele é útil, mas de certa forma é a maior máquina de destruição que poderia ter sido criada na existência. Bem, o que é a vida e o que é a liberdade?
Posteriormente, a gente vai divulgar um artigo que eu e Guga fizemos em coautoria, que a gente explica detalhadamente essa palestra aqui, um artigo de 10 páginas. Mas para sintetizar, o que é a vida? A vida é um dom. É um dom transcendente, é um dom divino. Nasce uma criança. Você precisa de autorização para nascer? Uma criança precisa de autorização para nascer? Você precisa pedir licença para um burocrata para nascer? Na minha concepção, não. Na minha concepção, a vida é um dom de Deus. Isso deve ser defendido. Não dá para explicar a vida em simples palavras. Eu posso dizer que é um dom supremo, e isso deve ser protegido. É o que a gente chama de... O primeiro direito natural é o direito à própria vida. É o direito que você pode lutar pela sua própria vida. A legítima defesa é que você tem contra terceiros, inclusive contra o próprio Estado. É o direito à própria vida. Liberdade é uma extensão da vida. Você nasceu. Você tem um direito primário, direito à vida. Dessa vida decorre a questão da liberdade. Eu posso matar alguém? Não. Não é bem por aí. Você tem direito à vida, outra pessoa também tem direito à vida. Ocorre o quê? É que a liberdade ela deve ser exercida dentro de certos parâmetros morais e legais que também não dá para explicar de uma maneira rasa aqui, porque eu já expliquei no início a questão da moral da sociedade, da moral que depende necessariamente de uma religião. Nunca existiu uma sociedade laica. De forma ou de outra, a sociedade pode ser influenciada por uma ou por várias religiões, por uma religião e por uma tendência filosófica, mas os princípios basilares da sociedade provêm de uma ou de mais de uma religião. Então, essa liberdade, para que seja justa, ela necessariamente deve obedecer àquele mínimo moral, deve obedecer à moralidade presente na sociedade. Bem, chegou a parte mais tocante aqui, que seria o direito à propriedade. Ninguém gosta de pagar imposto, não é verdade? A gente tem aqui uma foto de Reagan, Milton Friedman, e uma citação de Reagan aqui que diz que o homem não é livre, a não ser que o governo seja limitado. Ele não está mentindo. Estou mentindo aqui. Na União Soviética, por exemplo, ninguém tem direito à propriedade. A não ser os poucos bens particulares, você não poderia ter uma propriedade, é tudo uma concessão do governo. A liberdade, como eu digo, você não pode ter uma propriedade sobre uma outra vida, que seria, no caso, a escravidão. Como eu mencionei, os direitos eles devem ser exercidos dentro de uma gama de valores. Eu colocaria também a foto do Papa aqui, quando ele diz que a propriedade ela é a garantia que deve assegurar principalmente ao mais pobre de poder guardar seu salário e vir a ser um empreendedor. Para arrematar aqui também, isto a mencionar, muita gente gosta de atribuir tudo à conta do Estado, esquecendo que o Estado tira dinheiro dos súditos dele. É que a pobreza e a desigualdade decorrem da condição humana e não é culpa do Estado. De fato, se uma pessoa trabalha mais, ela tende a ter mais proveito do trabalho dela. É injusto que o Estado tire aquele bem daquela pessoa. Isso vai ser explicado na segunda parte da palestra. O Estado de Direito também é algo que não somente Bastiat, mas diversos autores liberais, eles gostam de tocar nessa seara, porque é o seguinte: qual é a primeira garantia do Estado, como eu falei, que justifica o Estado, é garantir a vida, a liberdade e a propriedade. Isso significa garantir a lei e a ordem. Todo o resto, ele virá de acordo com a compra e venda de serviços e etc. Os únicos direitos que você pode e deveria exigir do Estado, segundo o próprio Bastiat, no livro dele ele fala, são a lei e a ordem. Se você quiser ter mais um outro direito, pode ter certeza que vai sair do seu bolso. E vai perder esses dois primeiros, a lei e a ordem. Também, voltando aqui nas tragédias causadas pelo Estado, a gente vê aqui uma foto da Revolução Francesa, uma foto de Leme, uma foto para dizer que eu sou tendencioso, Inquisição Protestante, que foi as bruxas de Salem, 40 bruxas morreram,
só para mencionar aqui, a Inquisição Católica, a Inquisição Iraniana, que não é muito bem Inquisição, né? Porque a Inquisição ataca os próprios fiéis daquela fé. Já o Irã, ele ataca os infiéis também. Se você não acreditar, vai morrer do mesmo jeito. Isso aqui é o queridíssimo Ali Khamenei, adora os homossexuais do Ocidente, e chamadores para o Irã também. Enfim, é isso. Espero que, pelo menos dessa primeira parte, vocês tenham entendido o que eu quis dizer sobre o Estado ser necessário para garantir uma certa gama de valores. Esses valores, eles, no seu fundamento mais primitivo, tem um certo fundamento religioso, e essa religião ela é essencial para a gente entender o senso de justiça. Seja uma religião, seja mais de uma, ela, de uma forma ou de outra, ela influencia na própria civilização. E nunca existiu uma civilização sem religião. Ela, no fundo, até os próprios gregos, eles tinham o olimpianismo, os romanos tinham o panteísmo, e é isso. Pronto, agora eu vou passar diretamente para o livro de Bastiat, complementando a palestra do meu amigo João. É importante a gente ressaltar que tivemos estados que resolveram ser tão racionais que negaram a Deus. E esses estados que resolveram negar a Deus, a religião, achando que o próprio homem pode ser o guia moral dele mesmo, sem ter um transcendente para guiar o norte do que é certo e errado, o Estado causou a morte de mais de 200 milhões de pessoas, que foram os estados de cunho marxista e socialista. E então eu passo para o livro agora da Lei de Bastiat. Bastiat foi um francês que viveu de 1801 a 1850, ele morreu com 49 anos apenas, e ele fez um tratado sobre economia que é muito fundamental, e um sobre o que deveria vir a ser o conceito da lei. Então eu começo com uma pergunta dele, para descrever o que é a lei, o que é para ser a lei. A lei hoje, como a gente entende, ela deve garantir direitos, e pelo entendimento de Norberto Bobbio, esses direitos bastariam estar positivados para já se pensar numa forma de concretude. Já Frederic Bastiat vai mostrar que não é isso. A lei, ela vai vir depois do homem e não antes do homem, como alguns pensadores como Rousseau tendiam a acreditar, e ela vai ser feita pelo homem para proteger o homem do seu irmão que não queira respeitar a sua vida, propriedade e liberdade, e vai ser também usada para proteger de estrangeiros. Então ele vai formar um Estado para se proteger, e proteger ele dentro daquele Estado e contra agressões de fora daquele Estado. Então a lei deve se limitar somente a permitir que as pessoas nasçam, que as pessoas tenham sua vida, que as pessoas tenham a sua liberdade e que as pessoas tenham o poder de usar suas faculdades. Bastiat, inclusive, já escrevendo esse livro, ele já vai se mostrar contra a escravidão e também contra a questão das mulheres não poderem votar, né? Mas isso eu vou passar mais para frente. Então, Bastiat diz: ora, se você cria um Estado que é um monstrengo, que tem que dar coisas além, só porque está na lei, o Estado vai começar a ter que garantir outros aspectos da vida de cada um, como saúde, agora com Cristóvão Buarque, felicidade. Cada vez mais o Estado tem que ofertar coisas para os seus cidadãos, e isso vai causar uma instabilidade no Estado. Então, para Bastiat, para um governo ser justo e estável, ele tem que ser extremamente limitado, com força somente para conseguir preservar a vida, a lei e a propriedade, para que assim ele não seja questionado para combater outras coisas que não são de sua alçada, e que ele, ao tentar combater essas coisas, ele se perverte. É justamente a questão da perversão da lei. Eu escolhi um lenhador, né, porque a imagem central é uma árvore, porque essa perversão da lei é justamente para tentar destruir todo um entendimento de lei e justiça que nós tínhamos até então,
para a gente conseguir fazer com que o braço do Estado vá mais longe. Porque se antes nós tínhamos um entendimento de um Estado limitado que deixava as pessoas agirem, nós agora vamos ter um lenhador para moldar o Estado e o comportamento humano para que ele possa ser cada vez maior. No meu entendimento, ainda falta muito para estudar sobre isso, mas no meu entendimento, com a queda da monarquia, que alguns tinham poder concentrado, chega outro grupo político para instituir uma nova forma de poder, e para ele se justificar, ele precisa dar direitos ao pobre, convencer o pobre de que alguém lhe deve algo simplesmente pelo fato de existir. E começam a perverter a lei, que é a denúncia de Bastiat. Então, Bastiat chega à tendência fatal da humanidade. O que é a tendência fatal da humanidade, segundo Bastiat? Eu acredito que até com a experiência de todos nós aqui, duas coisas. O homem só vai auferir alguma coisa ao trabalhar. Se nós voltarmos milênios, o homem tinha que caçar, o caça era o trabalho. Hoje ele tem que ir para o escritório, ele tem que bater o prego para trabalhar. Mas isso é um sacrifício. Nós estamos numa sociedade em que o homem sempre buscou fugir do sacrifício, e é por isso que ele inventa o controle remoto, que é para não precisar nem se levantar, evitar o sacrifício ao máximo. Então a tendência fatal da humanidade, mesmo, e Bastiat afirma, mesmo sociedades de cunho fortemente religioso, de muita moral, vão se corromper, porque é na natureza do homem evitar o sacrifício, ele vai tentar expoliar o outro de alguma forma. Hoje nós temos um Estado, um mecanismo dificílimo de compreensão, tanto para leigos quanto para os próprios juristas, tanto para quem trabalha, que é justamente para criar uma confusão mental e a gente achar que ele se justifica. Então, Bastiat vai mostrar que sempre que o homem puder expoliar ao invés de trabalhar, ele vai optar por este caminho, seja ele legal ou seja ele ilegal, seja um assaltante na rua, seja ele um político dizendo que vai dar o direito. Então, Bastiat diz, não é para o Estado tem que tornar essa expoliação tão onerosa que seja preferível trabalhar do que roubar. Então, por isso que o Estado não pode sair garantindo tudo. E ele vai dizer, a consequência legal da expoliação é que o homem vai escolher ou respeita a lei ou corrompe a moral. Porque o homem correto, o homem íntegro, ele quer respeitar a lei. Nós podemos analisar isso, muitos aqui são conservadores, com a proibição do porte de armas. Nós sabemos o quanto vulneráveis nós ficamos e ainda assim nós respeitamos a lei porque a gente fica em conflito interno moral, certo? Que isso, segundo Bastiat, e a gente comprova nos estados socialistas, vai corromper mais ainda o ser humano. A gente fica, e ele vai perder o senso moral dele. Tanto é que, mesmo com o Gulag, mesmo com os campos de concentração, as pessoas na Alemanha já não se importavam mais, porque esse conflito entre lei e a moral acaba deteriorando o sentimento humano de cada um. E a função da lei não é instituir a expoliação legal, é garantir somente a vida, a liberdade e a propriedade. Não é para garantir mais nada, senão ela acaba invadindo. E aí então Bastiat vai falar vai descrever para a gente como é que os socialistas, e na época que ele escreve isso, acho que está saindo o Manifesto Comunista, por causa da proximidade da data, ele ainda não vai ter acesso ao trabalho de Marx, então ele vai usar o termo socialista. O socialista ele usa disfarces para poder instituir a expoliação legal. Em outro livro de Bastiat, ele vai falar como é a máquina de propaganda. A máquina de propaganda diz, eu vou fazer a transposição, eu vou trazer a fábrica da Fiat para Pernambuco, vou dar não sei quantos milhões de isenção, vou dar todo esse aparato para ele e vou gerar muitos empregos para Pernambuco. Bastiat escreve, isso é o que se vê. E o que não se vê é que o Estado, para poder dar todos esses incentivos, ele teve que meter a mão no bolso das pessoas, e essas pessoas iriam, por sua vez, consumir e empregar de maneira não artificial
esse dinheiro na economia, e a economia iria girar e iria continuar, iria prosperar. Não precisava da intervenção do Estado para tirar de um canto e jogar para o outro. Não há aumento de riqueza. E hoje a gente sabe que, na verdade, Bastiat estava sendo muito bonzinho, porque quando o Estado tira, ele desaparece com boa parte da riqueza, os dutos de corrupção, e só volta para a sociedade em forma de riqueza, parte do que foi prometido. E essa é a perversão da lei. Ela vai sendo justificada, vai sendo criada, vai sendo moldado um sistema jurídico para garantir uma série de privilégios. A gente tem que chamar privilégios, porque se eu cerceio a liberdade de alguém, se eu hoje uso o Estado para dizer que alguém não tem direito a gozar dos frutos do que trabalhou, porque ele tem que dar para alguém, eu estou tirando a liberdade dessa pessoa, chamo isso de caridade, chamo isso de filantropia. Se alguém se disser indignado com isso, eu digo a ele que ele está sendo egoísta e jogo essa pecha de egoísta nele, para ele aceitar que vai ter que bancar as coisas para os outros. E aí o que é que acontece com isso é que as pessoas, com o Estado tendo que garantir cada vez mais coisas, espoliando cada vez mais pessoas, a riqueza vai se esvaindo do Estado, e as pessoas já não se sentirão mais responsáveis umas pelas outras. E aí chega ao ponto de nós vermos pessoas carentes precisando de associações, de educação, de associação, de várias coisas, e ninguém se junta para fazer. Por quê? Porque eu já trabalho 5 meses por ano num sistema de neoescravidão para o Estado, para que ele preste o serviço, e aí eu não quero mais, nos outros meses do ano, trabalhar para cuidar do outro. É um tipo de corrosão moral que vai, inclusive, correr até as bases da religião, que são que fundam o Ocidente, e as pessoas passam a não ligar mais. E aí, Bastiat escreve no livro dele, esse trecho: mas a lei não é uma teta que se enche por si mesma de leite e cujas veias podem ser supridas em alguma fonte fora da sociedade. Nada entra no tesouro público em benefício de um cidadão ou de uma classe sem que outros cidadãos e outras classes tenham sido forçadas a contribuir para tal. E outra coisa, estes autores socialistas olham para as pessoas da mesma maneira que o jardineiro olha para as árvores. Assim como o jardineiro dá caprichosamente às árvores a forma de pirâmide, guarda-sol, cubos, vasos, leques e outras coisas, da mesma forma procede o escritor socialista. Porque Bastiat vai entender que o socialista ele quer que todo mundo seja virtuoso, embora ele negue a religião, negue a providência, negue que a pessoa tem autonomia para escolher o melhor caminho para si, e que o Estado deve, através dos legisladores, direcionarem o comportamento de cada indivíduo da sociedade. E é por isso que hoje, por exemplo, muitas escolas não conseguem, mesmo que um grupo voluntário tente passar uma mensagem evangelizadora numa escola pública, o Estado entra para impedir esse tipo de religião sobre de ensino, para dizer que o Estado é laico. Mas o homem não é dissociado da moral, embora nem da religião. Como é que um cidadão que é religioso, que segue os ensinamentos da igreja, ele vai se dissociar daqueles valores e pensar na política? Com essa divisão, essa separação, as pessoas já acham que não podem mais prezar por uma moral, por exemplo, em que o bandido não é vítima, mas ele é autor da escolha dele, que faz ele virar delinquente, e aí ele tem que guardar para si, porque aquilo seria um aspecto moral. E é essa peça que o socialista tenta moldar para conseguir inibir o comportamento das pessoas, em tese procurando uma humanidade cada vez melhor. E aí Bastiat vai dizer que os socialistas tentam desempenhar o papel de Deus. Os socialistas vão tentar reinventar a sociedade. Tem a sociedade que vem caminhando há 2000 anos, eles querem reinventar aquela sociedade para respeitar tudo que eles querem, tudo que eles acham que são virtudes, e eliminar os vícios. Um dos vícios para eles é justamente a religião, que seria o ópio do povo. E aí ele defende o governo paternalista para cuidar dos menos assistidos, para utilizar o sentimento humano de caridade,
e deturpar isso e justificar o poder dele, e também para ele poder dizer, não siga esse caminho, siga esse. Isso serve somente a uma elite política. E no Brasil, a elite política toda de esquerda, toda pensa que através da legislação vai conseguir moldar o Brasil e fazer o Brasil resolver todos os problemas assinando um papel. E que a humanidade é passiva e não tem capacidade de gerir suas próprias vontades, de buscar suas próprias vontades, que isso não existiu. E aí ele cita Montesquieu, que vai dar origem praticamente à separação dos poderes que a gente adota aqui no Brasil, e Rousseau, que também tinha esse ímpeto de se achar acima da humanidade, e por isso guias da humanidade, que iriam usar a lei, já que eles eram o suprassumo, eles eram um super-homem, um homem com capacidade cognitiva superior de todos os outros. Eles iriam usar a lei para tornar a humanidade cada vez melhor, sem pobreza, e pervertendo o sentido da lei, pervertendo o sentido da justiça, e dizendo que todo mundo deveria ser igual, quando nunca nascemos iguais. Pronto. E aí, então, mesmo assim, Bastiat vai pegar trechos dos socialistas de renome, Lassalle e o próprio Rousseau, Robespierre, e eles dizem que vão precisar botar uma ditadura temporária para poder forçar a aplicação do que eles chamam de lei, que já é uma perversão da lei, para forçar essa perversão de lei, para moldar a sociedade, para ela ser justa, que também é uma deturpação da palavra justa, e igualitária. Eles, nessa época, não tinham ainda conseguido. Bastiat não teve a sorte de não ver a infelicidade do que esse povo causou ao prosseguir com essa mentalidade de ser superior aos outros e de impor a ditadura como método de chegar. Tanto é que Marx não vai descrever a sociedade socialista igualitária. Marx vai descrever o método de se chegar a ela. E por isso eles querem a ditadura. E Bastiat já acusava isso. Então, qual é o conceito de socialista de liberdade? Segundo Bastiat, se você é uma massa amorfa, você não tem liberdade. Porque o Estado vai modelar como uma massinha e dizer você vai fazer isso, você vai dizer aquilo. Então, até a liberdade, você sofre limitação e você destrói esse sentido de liberdade. Hoje em dia, você vê um âmbito mais forte de liberdade que nós ainda temos no Brasil, a liberdade de expressão. Você é taxado de crime de ódios ao discordar de alguma atitude do governo ou mostrar algum item de corrupção do partido. Então, qual é o conceito de socialista de liberdade? O conceito é que você seja uma massinha de modelar e aceite tudo que o Estado põe em cima de você. E aí, com isso, eu vou criar os super-homens, super-humanos, os seres humanos perfeitos, iguais, que trabalham em união para sempre, para servir a todos. E a gente vê na sociedade que o homem precisa da propriedade para ele utilizar na propriedade as suas faculdades e ser genuinamente livre. Não é porque existe desigualdade, porque as pessoas são desiguais, que a justiça seria restabelecer a igualdade. O conceito de justiça é dar a cada um o que é seu. E o conceito de justiça precisa de uma injustiça anterior para que ele volte a reequilibrar a balança. No nosso Estado, justiça é utilizar a força do Estado, através da lei, para deixar as pessoas iguais. E isso já se provou um fracasso e, além disso, impossível de se executar na prática. E ainda tem gente que insiste no delírio de continuar tentando cada vez mais justificar motivos de expoliação para combater as desigualdades. E aí, como o Estado é garantidor, Bastiat já previa que, já que ele tem que dar tudo, e é impossível ele gerir essa riqueza para dar tudo, ele vai ser sempre causas de revoluções e insatisfações dentro do Estado. Sempre vai ter minorias e minorias brigando dentro do Estado, e ele vai sempre viver no limiar de haver uma ruptura institucional, e diversas revoluções podem acontecer, como aconteceram no mundo moderno. Eu até encaminhei para todos vocês os textos de Olavo de Carvalho sobre a democracia, porque hoje o que tem se pregado é que os problemas da democracia
se resolvem com mais democracia. Ou seja, o problema do excesso de Estado se resolve com mais Estado. E isso é uma inverdade, e que mais democracia, se a democracia não precisa respeitar limites, se a democracia é a vontade da maioria quando é conveniente, então a democracia vai acabar destruindo a liberdade do indivíduo e vai virar tirania, sob o nome de democracia. O que hoje nós temos no Brasil, se nós formos analisar o conjunto de leis, a começar pela Constituição, é um projeto tirânico novo, não tão novo, mas um projeto tirânico em curso no Brasil. E aí Bastiat vai falar da economia contra a política, e aí eu vou ser breve nesse ponto, vou só trazer o ensinamento de Thomas Sowell, que é um economista americano, que fala que a primeira lei de economia é que a escassez. Se todo mundo quer ter um Lamborghini, ninguém vai ter Lamborghini, porque não tem como fabricar um Lamborghini para todo mundo, não tem como fabricar tudo para todo mundo. E a primeira regra de política é, claro, ignorar que há escassez e prometer a todos os brasileiros que eles tenham um iPhone. Se nós viermos aqui para o Recife, com o empreendimento do Novo Recife, nós vamos ter a geração de 6 mil empregos, e o movimento contrário desdenha desses empregos, porque acha que é pouco, que eles deviam todos ganharem como funcionários, os 6 mil empregos deveriam gerar renda de funcionários públicos para dar o mínimo de dignidade, ignorando novamente a regra de economia que diz que há escassez. Se todo mundo quiser um bem, não vai conseguir cumprir a demanda. E aí Bastiat mostra um contraponto de lei e filantropia, porque hoje nós temos uma falsa filantropia, mas uma perversão de filantropia, que é realizada pela lei. A lei lhe tira e lhe obriga a doar. Esse não é um ensinamento católico. Inclusive tem uma encíclica papal que vai falar justamente para o empresário cuidar do seu irmão, e aí o socialista ele vai deturpar isso para dizer que a igreja é contra o lucro, o que não é verdade. A igreja é favorável ao lucro, agora que você cuide do seu irmão, e aí o socialista vai pegar isso, botar na lei e obrigar você a doar, você querendo ou não, você tendo condição ou não. E além disso, o Estado vai achar que ele sabe investir melhor do que você. E aí o Estado vai pegar, ao invés de deixar um ente privado vir investir, por exemplo, na construção de shoppings, ele acredita que ele sabe fazer melhor o shopping, e aí superfatura o shopping, e a gente vê em tudo que o Estado tem botado a mão, tem sido um fracasso retumbante, porque ele não sabe investir, ele não tem metas, ele é recheado de funcionários públicos, ele não concorre, porque ele consegue ser uma empresa deficitária. E aí ele cria isso para dizer que ele é filantrópico, que ele presta serviços mais baratos, mas debaixo disso tem todo um aparato para cobrir o rombo deficitário, que é justamente tirando a liberdade de cada um, consumindo os impostos, consumindo através dos impostos. Aí Bastiat volta. A lei deve ser justiça. A lei é justiça. Ela não pode ser uma lei injusta, uma lei que institua uma violação à vida, à propriedade e à liberdade. A lei tem que ser justiça. Justiça no entendimento de que você for lesado, alguém tem que reparar, e não que alguém seja obrigado a lhe dar as coisas porque você existe. E aí, a última citação que eu trago de Bastiat é que eles acreditam no legislador e não na humanidade. Nós acreditamos na humanidade e não no legislador. E então, muito interessante o livro de Bastiat, justamente por causa que ele vai nos mostrar toda essa questão da lei, de como deve ser usada a lei e das perversões do Estado, e de um fato que eu não mencionei, achei que poderia ficar muito extenso, mas que eu vou mencionar agora, é que quando você institui a democracia, você vai construir grupos que disputam para subir ao poder e conseguir espoliar uns aos outros. Então a sociedade, Bastiat descreve, você tem 3 tipos de sociedade. Uma sociedade que ninguém espolia ninguém, uma sociedade que seria a monarquia, que poucos espoliam todos, ou uma sociedade como a democracia, que todos espoliam todos. E cada vez que o governo chega com a medida dizendo, vou dar uma isenção aqui, ou então vou dar remédio grátis, ele está ali do outro lado, metendo a mão mais no seu bolso ainda,
E por isso não é de se assustar que 5 meses por ano nós temos que trabalhar para o governo. E Bastiat também vai tratar da questão do... Sim, e quem vai cuidar dos pobres? Eles acham que o ser humano não tem capacidade de se associar e precisa de uma lei que institui essa associação para fazer a caridade. O que não é verdade, porque os pobres não eram sumariamente destruídos e mortos e relegados. A nossa religião, o Ocidente, ele tem o costume de criar associações e obras de filantropia. Se nós formos pesquisar a própria Igreja Católica, assim como os protestantes, tem diversas instituições de filantropia. Agora, aonde? Aonde o Estado não está metendo a mão para justificar isso. Porque se a Igreja não tem como sustentar, os cristãos não têm como sustentar ao Estado para fazer filantropia, a si mesmos e a umas associações. Então, o que o Bastiat defende é que a pessoa seja livre para ir se associar a quem quiser, para resolver e ser caridoso com o outro, e cuidar da ferida do outro. O que o Estado vem e tenta proibir de uma forma ou de outra, e sempre sacrificando a liberdade. A liberdade, para mim, é o bem maior. Deus, ao liberar os hebreus, dizem que ele libera-os da escravidão, tanto que é abominável para Deus e para a condição humana a condição de escravo. Então, por que é que hoje em dia a gente justifica que o Estado nos escravize para sustentar burocratas, para dizer que faz uma caridade em nosso nome? Porque ele se arrogou esse intermediário. Nós não precisamos desse intermediário. Não chegamos aqui na necessidade desse intermediário de fazer caridade, e nós precisamos de um Estado enxuto que garanta a todos a vida, liberdade e propriedade. Então, a segunda parte dessa palestra, depois de falar da lei, da base do Ocidente, seria comentar rapidinho os 4 primeiros artigos da nossa Constituição Federal, e depois a gente abre para perguntas. Eu vou passar esse trecho agora para João fazer umas considerações, porque ele fez um artigo muito bom sobre esses 4 tópicos, e depois a gente abre para perguntas e para o debate. Depois de uma brilhante explanação de Gustavo aqui, eu acredito que eu tenho mais virtude escrevendo do que falando. Bem, pessoal, é o seguinte, a gente fez um artigo com autoria, eu digo isso porque a princípio eu fiz um artigo, mas Gustavo saiu colocando coisa, eu botei mais coisas, a gente saiu discutindo e acabou que os dois fizeram um artigo. A gente vai disponibilizar depois esse artigo, de uma maneira bem didática. A gente cita obras de política e de economia, não somente aqueles livros de direito chatos que nem os advogados leem. Bem, para começar, eu queria mencionar principalmente os objetivos da República do Brasil, que tem dizendo o seguinte: os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso aqui o Estado está dizendo, ordenando para que as pessoas sejam livres, justas e solidárias, garantir o desenvolvimento nacional. Mas a grande problemática aqui nesse artigo 3º é quando ele diz erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Também no 4º ele diz o seguinte: promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Para começar, vou manifestar aqui sobre esse terceiro, que seria erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Bem, pela lógica jurídica, ele está dizendo o seguinte: olha, quando você rebate o argumento, olha, eu sou contra aqui sindicatos, sou contra sindicatos, associações de jogo do bicho e igrejas. Você coloca tudo na farinha do mesmo saco. Você dá uma resposta, mas você está nivelando todos ali pela mesma condição. Qual o problema da Constituição? Quando ela diz o seguinte: que erradicar pobreza e marginalização. E daí ela já vem e rebate aqui as desigualdades sociais e regionais. É como se a culpa da Federação Brasileira é porque uns são ricos e outros são pobres. Olha, isso não é novidade para ninguém. Mas a questão é que Marx diz o seguinte: olha, eu sou rico porque ele é pobre. Os Estados Unidos ali tem várias trocas voluntárias, mas tem uma pessoa lá em Marte que está sofrendo de fome.
E o problema é esse, coisa sem nexo nenhum. Você pega de fulano, ele está negociando com um terceiro e essa troca voluntária é culpa da exclusão da pessoa que não tem nada a ver com isso aí. O que é que eu tenho a ver com uma pessoa que está numa aldeia isolada no Oriente Médio? Tem uma aldeia isolada lá, tem alguém passando fome. Por que eu sou culpado por isso? A questão é, não dá para fazer tábua rasa. Não dá para eu chegar e dizer, olha, a culpa é dos ricos. Aí a gente vê que hoje em dia tem os ricos culpados. Eles são culpados. Então eles são culpados e eles financiam a esquerda. Financiam o Movimento Sul da Paz, financiam várias ONGs a favor dos direitos, das cotas e por aí vai, sendo que quando eles fazem isso, eles não sabem o que é que estão comprando ali de porteira fechada. Você tem uma coisa, aí você adota aquela coisa a princípio, essa coisa é boa, socialismo, poxa, é sobre a sociedade, tem coisa boa. Mas não é bem por aí não, porque no socialismo, quando você diz que a culpa é de uns, que eles são opressores, e culpa outro, e diz que eles são opressores porque alguém é oprimido, isso não tem lógica nenhuma. Isso não tem lógica nenhuma. E a Constituição, ela adotou isso aqui de porteira fechada. Tem uma ideologia aqui, não, vem cá, vou puxar isso aqui para cá, e a culpa é de São Paulo, porque o Ceará está passando necessidade. E é isso. Uma coisa que, lá em São Paulo, é um lugar tão sofrido como qualquer lugar no Brasil. É muito difícil empreender, é muito difícil ganhar dinheiro, a concorrência é muito maior que aqui, mas as pessoas insistem, enfrentam o Estado, saem de casa às 5 horas da manhã, chegam às 10 horas da noite e estão ali, lutando pela liberdade, lutando pela propriedade. E por que eles são culpados? Por causa da pobreza no Acre. Enfim, a Constituição adotou isso, só queria que vocês ficassem cientes dessa grande excrescência. No inciso 2º, tem aqui: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Qual é o problema?